Essa carta o Getúlio recebeu e qual foi a medida que ele tomou? Imediatamente nomeou o Góes Monteiro ministro da Guerra, para pôr em prática esse projeto, que visava o quê? Um salto no desenvolvimento capitalista brasileiro, via autoritarismo, sem dúvida nenhuma. Era industrialização, né? Assegurar a industrialização do Brasil por um caminho autoritário. Era isso. E esse projeto foi implementado, sem dúvida nenhuma, com zigue-zagues, com problemas, evidentemente, né? E não foi, portanto, o movimento de 35 que desencadeou, né, o Estado Novo. Em primeiro lugar, não foi aliança, porque a aliança, uma aliança de Prestes com Vargas, teria sido não um acordo. Eles nem se encontraram, nem mesmo através de intermediários, não houve acordo nenhum. O que houve foi quando meu pai ainda estava preso, diante, né, da posição assumida por Getúlio. Getúlio, como eu já falei aqui, e é reconhecido, né, por todos, era um político extremamente hábil, Getúlio Vargas. Na medida, né, em que a situação mundial, no desenrolar da Segunda Guerra Mundial, vai mudando e vai ficando cada vez mais favorável para as forças democráticas, para a União Soviética, principalmente a partir da Batalha de Stalingrado, né, primeira grande derrota, né, dos exércitos nazistas, quer dizer, a situação mundial está mudando. Aqui no Brasil, o movimento antifascista cresce. Então, todas as pressões levam o Getúlio a ir mudando de posição. Ele vai cada vez se afastando mais, né, das potências do eixo, se aproximando dos americanos, né, acaba rompendo relações com o eixo, isso já em agosto de 42, não, em janeiro de 42, depois decretando, né, entrando na guerra ao lado dos países, né, democráticos e enviando, né, as tropas brasileiras para combater a FEB, né, para combater na Europa. Então, diante dessa mudança de posição de Vargas, né, é que o Prestes e os comunistas, que estão fora da cadeia e os que estão presos também, assumem uma posição de apoio a essa política de Getúlio Vargas. É diferente de uma aliança. É apoio, né, à posição de lutar contra o nazifascismo. O que o Prestes escrevia, inclusive, na época, né? Existem escritos dele nesse sentido. Que o principal inimigo da humanidade na época era o nazifascismo. O mais importante naquele momento era unir todas as forças do mundo para ajudar a derrotar o nazifascismo. E se o Getúlio assumia essa posição, era necessário apoiá-lo. E na medida, né, em que o nazifascismo fosse derrotado na arena internacional, a democracia no Brasil também seria conquistada. Essa era a posição dos comunistas. É convocada nas eleições para a Assembleia Constituinte, se realiza uma grande campanha eleitoral, né, e os comunistas, que não participavam de campanha eleitoral, né, há muitos anos, e nunca tinham tido aquela oportunidade, conseguem, né, em poucos dias, né, eleger o senador e uma bancada de 14 deputados, né, para a Assembleia Constituinte, né, foi o senador mais votado da República naquela época, né, e lançar um candidato à presidência da República, que foi o Iedo Fiuza, né, um aliado, que vai obter 10% do eleitorado, que foi muito significativo naquele momento, em campanha de 15 dias, com um candidato que era um candidato fraco, né, mas foi o candidato possível que o partido conseguiu naquele momento. Por que o Prestes não foi candidato a presidente da República? Porque considerava-se que não tinha condição, né? Era mais interessante se eleger senador, né? Ele não se elegeria presidente da República naquele momento. Não, o Partido Comunista não tinha força para isso, né? Então, os comunistas, num ambiente extremamente hostil, porque a maioria esmagadora dessa Assembleia Constituinte era extremamente reacionária, extremamente contrária a qualquer proposta feita pelos comunistas, mas eles eram atuantes. Mesmo assim, né, tendo sido derrotados, acho que na maior parte de propostas que fizeram, né, os comunistas contribuíram para que fosse, né, consagrado na Constituição alguns direitos democráticos, inclusive o direito de greve, só que não foi regulamentado, eles não conseguiram que ele fosse, naquela ocasião, regulamentado. No Senado, aí a situação já foi muito mais difícil, porque aí ele ficou sozinho, era o único senador comunista, né, por quantidade enorme de reacionários. Os companheiros do partido que o acompanhavam, eu me lembro que eu era pequena e alguns desses companheiros moravam na nossa casa, inclusive, né,
diziam que tinha momentos, né, eles ficavam, alguns companheiros, na bancada dos jornalistas, alguns inclusive eram jornalistas, né, ficavam na bancada de jornalistas e cuidavam da segurança do Prestes, né. Diz que houve momentos, né, que a agressividade era tão grande que eles chegavam a passar a perna por cima daquela balaustrada da bancada, né, que isso era no Palácio Monra, já o Senado, prontos para se atirar em cima dos inimigos, porque eles estavam vendo a hora que iam massacrar o Prestes fisicamente. Houve uma sabatina, se eu não me engano, na BI, foi na BI, em que o Prestes estava fazendo uma conferência, sendo sabatinado. Naquela época usava-se muito esse termo, sabatina. Hoje em dia até não se usa, né? Palestra, conferência, mas naquela época era uma sabatina na BI. E um dos presentes perguntou a ele, né, fez essa pergunta: se no caso de uma guerra, né, imperialista, né, que posição os comunistas, o Partido Comunista, assumiria, né, numa guerra imperialista contra a União Soviética? A pergunta foi essa. No caso de uma guerra imperialista contra a União Soviética, que posição o Partido Comunista assumiria? De que lado ficaria? A resposta dele, nessa ocasião, na sabatina, é exatamente isso. Ele disse: uma guerra contra a União Soviética, nesse contexto de hoje, só pode ser uma guerra imperialista. E, se tratando de uma guerra imperialista, os comunistas brasileiros vão agir da mesma maneira que os guerrilheiros na França, né, no tempo os partisãs, no tempo da ocupação nazista, né, os italianos na Itália, né, vão voltar às armas contra o seu próprio governo. Vão se levantar em armas contra o seu próprio governo. Essa foi a resposta dele. Só pode ser essa a atitude, né, dos comunistas brasileiros. Numa guerra revolucionária, exatamente. Transformar a guerra imperialista numa guerra revolucionária. Era isso. Essa foi a resposta dele. Disso aí, né, já estava-se num contexto de início, né, de preparação para a Guerra Fria, de busca, né, de pretextos, né, para, enfim, caçar o registro do Partido Comunista, no Senado. Então ele era senador, né, uns dias depois, não me lembro quantos, não, poucos dias depois, um dia ou dois depois, ele discursando no Senado, foi abordado então pelo Juracy Magalhães com essa pergunta. E novamente ele deu a mesma resposta. Ele deu a mesma resposta, né, diz: guerra contra a União Soviética é uma guerra imperialista e nós, comunistas brasileiros, né, vamos lutar contra o governo que resolver aderir a esse tipo de guerra. Se o Brasil, né, se colocar ao lado dos Estados Unidos numa guerra desse tipo. A gente vê hoje em dia muitos antigos dirigentes do partido, comunistas, né, que se livram inteiramente da responsabilidade. A responsabilidade é só do Prestes. Eles não foram anjinhos, né, que não tiveram nenhuma responsabilidade nos acontecimentos. Então isso é uma questão. Agora, indo ao mérito da questão, sem dúvida, essa relação era complexa. Não era assim, Moscou apertou o botão aqui, as coisas se realizaram. Mas a articulação existia. E, sem dúvida, o prestígio do Partido Comunista da União Soviética era muito grande. Ainda mais no fim da guerra, né? Depois que a União Soviética tinha, né, tido um papel decisivo, né, na guerra. Então, qual é a tendência numa situação dessa, quando se conhece pouco a realidade? Copiar modelo estrangeiro. Qual era o grande modelo respeitado, admirado por todos? O modelo da União Soviética, sem dúvida nenhuma. Então, o prestígio do Partido da União Soviética era muito grande. Então, a tendência, né, a seguir a orientação da União Soviética, a seguir o que eles diziam lá, era muito grande, sem dúvida. Isso não quer dizer que não houvesse decisões internas e que as coisas fossem decididas aqui. Quer dizer, não era assim, Moscou mandou, o Brasil, os comunistas brasileiros fizeram. Não era isso. Realizavam-se reuniões, discutia-se, né, e tomava-se decisões. Agora, realmente, a influência era muito grande. Final de 57 nós voltamos, né, eu e a Lígia. Mas foi um momento muito difícil na vida do partido, sem dúvida nenhuma, né? Foi uma crise grave, estou dizendo, não dá para analisar isso assim em poucas palavras, né? E o resultado dessa crise foi a famosa declaração de março de 58, quando se conseguiu um certo acordo, né, na direção do partido e se partiu, né? Se antes se tinha uma tática bastante esquerdista, se caiu numa tática bastante direitista.